Tem nos segurado, tem nos trazido sobre suas asas, amém? Tem nos protegido, tem nos guardado. A gente vive um milagre de Deus, a gente vive as promessas de Deus, as providências, o cuidado de Deus. Dia após dia a gente vê o mover de Deus a nosso favor, amém? Tudo vai se ajeitando, tudo, as portas vão se abrindo, as coisas vão se conduzindo, tudo vai fluindo naturalmente, porque nós temos um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes da nossa vida, amém? Um Deus que nos ama e já provou o seu amor por nós. Glória a Deus, amém, queridos? Você está feliz por estar na casa do Senhor nessa noite? Eu pergunto isso porque o salmista diz, alegrei-me, né? Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a gente tem que estar aqui, tem que estar alegre, tem que estar feliz, né? Porque é uma oportunidade, é um privilégio de poucos, é extensivo a todos, né? A oportunidade é extensiva a todos, mas lamentavelmente nem todos querem abraçar a oportunidade, aproveitar a oportunidade que Deus dá para todos, né? E nós escolhemos, claro, a melhor parte em estar na casa de Deus, adorando esse Deus maravilhoso. Eu quero hoje compartilhar com você uma palavra. Eu vinha na minha cabeça, hoje eu vinha com uma mensagem já preparadinha aqui, e aí o Ricardo falou sobre esse fenômeno. Para mim é um fenômeno espiritual, né? Vamos dizer assim, é um fenômeno espiritual, isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos, desses irmãos que foram diretamente impactados pela glória de Deus, né? Alguém pode perguntar, quem não tem entendimento, alguém pode perguntar, mas o que é isso, né? Isso é a glória de Deus, amém? É a glória de Deus que faz essas pessoas estarem lá ininterruptamente, lá nesse lugar, buscando ao Senhor, buscando a presença de Deus. E quem dera se isso acontecesse aqui, né? Amém? Você acha que pode acontecer aqui? Há uma chance? Sim, né? Já pensou que coisa linda, né? A Igreja Verdade em Cristo, os irmãos aqui, né? Clamando a Deus, a glória de Deus, muito linda. A cidade vindo aqui ver o que é, né? E aí o Ricardo falando sobre isso, Deus já me colocou ao coração ali uma outra mensagem, amém? A gente é guiado pelo Espírito de Deus. A gente programa as coisas? A gente programa as coisas, a gente estuda, tem um tempo para estudar, e a gente programa as coisas. Mas aí, como o Ricardo falou aquilo ali, sobre esse fenômeno espiritual, na hora ali Deus falou ao meu coração, fale sobre isso nessa noite, amém? Fale sobre isso, aqui do outro lado do mundo, né? Fale sobre isso, aqui na pequena ilhota, né? Na ilhotinha, mais pequenininha ainda, ilhota e ilhotinha, mais pequenininha ainda. Tem um povo aqui pequenininho, mas um povo que ama Deus. É um punhado de trigo selecionado, irmão, que vai ser recolhido no celeiro, e o joio atado em molhos e jogado no fogo, disse Jesus. E nós somos os trigos, né, que vamos ser recolhidos. Glória a Deus. Vamos lá então comigo para a palavra de Deus. Abra comigo lá em, quem sabe aonde se originou esse movimento? Quem sabe? Atos 2. Atos 2 se originou esse movimento. E aí eu quero mostrar para vocês, à luz da palavra de Deus. Quem está aí, dá um amém. Eu quero mostrar para vocês, à luz do texto da palavra de Deus, que todo esse movimento, irmãos, ele tem que gerar uma coisa no coração das pessoas. Se esse movimento ele não gerar isso que eu vou mostrar para vocês, no coração dos ouvintes, esse movimento não é de Deus. O que é isso, pastor? Eu não estou falando desse movimento lá, mas o movimento em si, todo o movimento que veio de lá para cá, de Atos dos Apóstolos para cá, todo o movimento espiritual, se ele não gera essa atitude no coração das pessoas, ele não é um movimento cristocêntrico, divino, celestial. Ele não é, isso é um mover apenas das pessoas. As pessoas estão entusiasmadas, estão felizes, estão extravasando e tal. Isso é das pessoas, não é de Deus, porque quando é de Deus tem que gerar isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Quem quer saber? Poucas pessoas querem saber, meu Deus. Quantos querem saber? Levante a mão. Então eu vou mostrar para vocês aqui a luz do texto da palavra de Deus. Vamos lá para Atos capítulo 2, aonde se originou esse grande mover de Deus. E esse fogo, querido, foi aceso nesse momento lá.
O que foram vistas? Os irmãos que estão aí de plantão, estudiosos da palavra, podem já responder de antemão aí. O que foi visto sobre o povo, sobre cada um dos irmãos? O que foi visto? Línguas repartidas como que de fogo, as quais, diz a Bíblia, pousaram sobre cada um deles. Então esse fogo, ele foi aceso nesse momento, na vinda do Espírito Santo de Deus. O fogo foi aceso no coração dos crentes, e de lá para cá, irmãos, esse fogo, ele vem se alastrando, é um incêndio, meu Deus, é um incêndio incontrolável. Quem está aí? É um incêndio incontrolável. Diga para o seu irmão, diga assim: é um incêndio incontrolável. Fala para ele assim, ó: se você não quer ser incendiado, sai de perto de mim hoje. É lamentável, irmãos. Amém? E não é esse fogo, ele não gera só aquele movimento, Ricardo, aquele movimento, né, que os irmãos fazem, não gera só isso, irmão, gera quebrantamento, choro compulsivo, irmão, descontrolado, a pessoa fica tomada, esse fogo queima de dentro para fora, ele vem do alto sobre a pessoa, mas ele incendeia lá dentro, e ele fica aceso lá dentro. Então esse fogo, esse incêndio é incontrolável. Até hoje, irmão, ao longo da história, se levantou muitos bombeiros espirituais para tentar apagar, mas ninguém conseguiu apagar. Nós acabamos de cantar aqui: ninguém pode parar a igreja de Jesus. Em outras palavras, ninguém pode apagar esse fogo, meu irmão. Amém? Ele continua aceso dentro de nós. Ó Santo de Israel, bendito seja o seu nome. Quem quer glorificar a Deus comigo, levante a sua mão, diga assim: glória a Jesus, diga aleluias. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O Ramacassur que mandou me calamahas. Ramassuri me canderemaias. Oh, glórias ao nome de Jesus. Pastor Marco, a evidência de quem está cheio é falar em línguas estranhas? Não somente, tá, irmãos? É também, mas não somente. A evidência de quem está cheio é falar em línguas estranhas? Sim, mas não somente. Tem coisas mais aí que podem acontecer, quando a pessoa deixa que esse fogo esteja aceso dentro dela. Amém? Vamos lá comigo, Atos capítulo 2, verso 1. Depois eu vou mostrar para vocês o que tudo isso tem que resultar nisso aqui. Se não resultar todo esse movimento, aqui nós temos um espelho, né, diante de nós. Amém? Você abriu diante de você aí um espelho agora. Amém? Você vai ver que esse movimento, esse fogo que arde dentro de você também, ele tem que estar em conformidade com o que está aqui. Amém? Esse mover aqui, irmãos, é um mover glorioso. Claro que Deus tem as suas multiformas de operar, mas em tese nós temos aqui todo o mover. Como é o mover desse Espírito, né? Atos capítulo 2, verso 1 diz assim: e cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém? Glória a Deus. De repente, verso 2, de repente, irmãos, isso sempre acontece assim, ó, de repente. Esse mover não foi combinado. Deixa eu falar para você aqui, esse mover que está acontecendo lá nos Estados Unidos não foi combinado. Se nós também aqui combinar algo aqui entre nós, vamos dar uma continuidade, vamos fazer uma extensão do que está acontecendo lá aqui na ilhota. Se nós combinar entre nós, não vai funcionar. Amém? Nenhum dos irmãos que estão lá no movimento combinaram aquilo ali, irmão. Foi algo assim. Alguém resolveu buscar, não, vamos buscar, um grupo começou a buscar, irmão, e aí inesperadamente, de repente eles foram tomados por uma presença, irmão Fábio, tão linda de Deus, do Espírito de Deus, um fogo que irrompeu dentro deles, como se fosse um vulcão, né, em erupção, dentro deles. Aí, irmão, isso aí só foi tomando proporções cada vez mais gigantescas, e isso pode acontecer porque Deus opera assim, irmão, de repente, sem aviso prévio.
Aleluia. Basta estarmos preparados. E quem está preparado aqui? Basta querermos. Estar preparado quer dizer querer. Basta querer. E aí sim, de repente, verso 2, estalou, deu um estralo, estalou do céu um estrondo, como que de um vento forte que vinha com ímpeto, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Meu Jesus, quem estava na casa não tinha para onde escapar, encheu toda a casa. Então, todo mundo é pego naquela hora ali, amém? Deus vai te pegar hoje aqui, dá um glória a Deus aí. Se ele enche a casa, ele te pega também, porque ele quer pegar todo mundo. Olha só, então apareceu-lhes línguas como de fogo, que se repartiam, e sobre cada um deles pousou uma. Aleluia, meu Jesus, que coisa linda. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Glórias ao bendito nome de Jesus. Olha só que coisa linda. E achavam-se então em Jerusalém judeus, varões piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Que coisa linda isso aqui. Olha só, quando ouviu-se aquele estrondo, tinha pessoas que não estavam no ambiente, no local, estavam em volta, em torno do lugar, porque Jerusalém comemorava o Pentecostes, que era de 50 em 50 anos, uma festa comemorada pelos judeus. Até hoje é comemorada essa festa pelos judeus. E aí então, tinham pessoas, a cidade de Jerusalém estava cheia de pessoas que vinham visitar por ocasião, judeus que moravam fora, que vinham na ocasião da festa, e também prosélitos, pessoas que acreditavam na religião judaica e seguiam o rito judaico, a religião judaica, que visitavam Jerusalém por essa ocasião. E aí então, ouviu-se aquele estrondo, quem estava de fora, ajuntou-se, olha só, a multidão, e estava confusa, porque quem não entende, quem não está familiarizado com fogo, irmão, quando vê fogo se apavora, amém? Você pode ver um bombeiro que é acostumado a apagar incêndios e a lidar com fogo, quando ele vê uma situação diferente da gente, que não tem nenhum treinamento para isso, a gente fica apavorado diante de uma situação, e eles não, eles com muita sensatez e muito treinamento, eles sabem lidar com a situação. E nós crentes, trazendo isso para o âmbito espiritual, nós sabemos que nós sabemos lidar com esse fogo divino, nós estamos acostumados com essa glória, com esse mover de Deus. Então quando as coisas acontecem, ninguém sai correndo, irmão. Irmãos, eu acredito que no meio dessa multidão que estava lá reunida, que cessou hoje o movimento, no meio dessa multidão, correu muita gente lá para averiguar os fatos, para ver o que estava de fato acontecendo. Então não foram muitas vezes levadas ao local por vontade de Deus, por chamamento de Deus, não foram muitas vezes por curiosidade, e aí então, sem entender, muitas vezes foram envolvidos também, porque é assim que Deus faz. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu já vi pessoas fora do nosso círculo de crente, de cristandade, pessoas que ao visitar o local onde se reúne o povo de Deus, pessoas sem saber, sem ter maturidade nenhuma, entendimento nenhum, ser contagiado, e a partir daquele momento, o impacto é tão grande na sua vida, que ela logo após, ela decide se converter, porque o mover é tão glorioso, que contagia, que faz ela entender, realmente, Deus, o Espírito Santo faz ela entender, que aquele mover ali é algo sobrenatural de Deus. Quando ouviu-se aquele estrondo, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque os ouvia falar na sua própria língua, e todos estavam, verso 7, e todos estavam atônitos, e se admiravam, dizendo uns aos outros: eis aí, pois, não são todos esses galileus? Olha só, irmãos, por que essa admiração? E por que esse choque que eles levaram? Não são todos esses homens galileus? Porque a Galileia, irmãos,
havia em torno do Mar da Galileia um lugar chamado Decápolis, que era uma liga de cidades em torno do Mar da Galileia. E nesse lugar havia um ajuntamento de vários povos. Não eram somente judeus que ocupavam esses lugares, mas pessoas de outros lugares também, um amontoado de vários povos que viviam nesse lugar. E aí então, por esse ajuntamento de vários povos, os judeus que moravam na capital, em Jerusalém, eles desprezavam esses lugares, eles desprezavam esse lugar, porque havia no meio dessa multidão pessoas não judeus, e aí por esse ajuntamento, essa mescla de povo, os judeus que eram mais conservadores já desvalorizavam essas pessoas, esses lugares. E aí então, justamente quando eu aprendo aqui que justamente é assim que Deus trabalha, quando o homem não dá valor, quando o homem descaracteriza, quando o homem diz que não pode ser, não é desse jeito, irmão, Deus faz tudo ao contrário, amém? Poderiam ser pessoas somente judaicas, judias, somente judeus nesse movimento, mas não, Deus escolheu pessoas dos lugares mais desprezíveis. Eram todos judeus aqui, mas eram pessoas que moravam nesses lugares junto com outros povos, por isso aqui essa admiração. Não são todos esses galileus? Por exemplo, se hoje fosse acontecer um movimento aqui em Ilhota, como está acontecendo nos Estados Unidos, o que seria, o que haveria, o que o povo falaria? Meu Deus, Ilhota, o povo da Ilhota, porque é uma cidade pequena, né? Um povo pacato, um povo mais agricultor, né? Um povo, é uma cidade pequena em vista de outras cidades, então haveria esse espanto hoje, haveria esse espanto nas pessoas. Ilhota é como o movimento que acontece aqui em Camboriú, os Gideões. Meu Deus, tantos lugares para acontecer, cidades grandes para acontecer esse movimento, vai acontecer logo aqui. Então as pessoas não entendem o trabalhar de Deus, e é bem verdade, é assim mesmo, que Deus trabalha na contramão, amém? Eu tenho certeza que se Deus fosse escolher nós aqui para uma extensão desse movimento, para não parar esse movimento, isso ia pasmar muita gente, deixar muita gente de cabelo em pé. Mas Ilhota, não são esses todos ilhotenses? Se fosse hoje, vamos aqui personalizar esse texto, né? Não são todos esses ilhotenses, meu pai, né? Por que o senhor vai escolher logo uma cidadezinha como Ilhota, né? Escolhe uma capital, né? Como diz o gaúcho, escolhe uma capital. Mas não, Deus faz do jeito que Ele quer, amém, queridos? Glória a Jesus. Então olha só, esse acontecimento fez que muita gente viesse ao ambiente, sem saber o que estava acontecendo. Olha só, olha o verso 8, como pois os ouvimos falar, cada um na língua em que fomos criados. Eles estavam pasmos, porque o fenômeno era algo inimaginável e nunca aconteceu isso. Como eles estão falando, esses homens galileus, essa mistura de gente, essa gente desprezível, em outras palavras, que moram lá naquelas cidades em torno do Mar da Galileia, a maioria é pescador, gente simples. Como eles estão falando na nossa língua? Como isso? E aí, irmãos, eles falavam nas línguas dos povos que estavam lá, porque tinha árabe, tinha grego, tinha romano, tinha gente de tudo quanto é lado em Jerusalém, irmão, simpatizantes do judaísmo, do movimento do judaísmo, né? Dessa festa de Pentecostes. Então as pessoas vieram para ali, de outras nacionalidades. E aí, irmão, quando de repente então, porque é assim que Deus faz, Deus usa esses homens para pregar o evangelho. Não foi escrito aqui, não está escrito aqui, irmão, o que eles pregaram, qual foi a mensagem, o que esses homens falaram, porque olha só, olha o verso 8, como pois os ouvimos falar, cada um na língua em que fomos criados? A pessoa falava em outra língua, não falava, né, a língua judaica, e de repente ele pôde entender a mensagem. É assim que Deus faz. Olha só, nós, partos, verso 9, medos, elamitas
e os que habitam na Mesopotâmia, é longe isso aqui, esse lugar aqui, é lá perto do Iraque, Mesopotâmia, na Judéia, e na Capadócia, e no Ponto, e na Ásia, na Frígia, na Panfília, no Egito, e nas partes da Líbia, próximo a Cirene, e forasteiros romanos, olha só, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como, pois, os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus? Olha o que pode acontecer, meu irmão. Olha o que Deus é capaz de fazer, irmão. Olha o que Deus é capaz de fazer. Amém? Já pensou, você vai para um lugar, você é enviado como missionário para um lugar, eu já ouvi testemunhos assim, e de repente você não fala a língua daquela nação, você vai daqui para lá, você não fala e nunca estudou, e de repente, irmãos, acontece esse fenômeno aqui, ó, é um fenômeno espiritual. Deus passa a te dar a fluidez, a graça de você falar na língua daqueles povos e pregar o evangelho. Pastor Marco, ainda esse fenômeno continua acontecendo? Sim, irmãos. Eles falaram na língua de outros povos, pregando, falando das grandezas de Deus, mas também falaram em mistérios com Deus. Amém? Aconteceu 2 fenômenos aqui, ó. Então, coisa linda, é assim que Deus faz. Olha o que aconteceu aqui, o verso 12: e todos, atônitos e fora de si, diziam uns aos outros: que quer dizer isto? Então preste atenção, esse movimento do Espírito de Deus, ele sempre vai gerar essas 2 situações. Olha só, e todos atônitos e fora de si diziam uns aos outros: que quer dizer isto? Ou seja, pessoas vão ficar se perguntando: o que é isso? Estão todos falando numa língua que a gente não conhece, estão todos falando, pregando, falando das grandezas de Deus numa língua de outra nacionalidade. Então olha só como Deus faz, e olha o verso 13: e outros zombando diziam: estão embriagados com vinho novo. Então olha só, essas 2 situações são criadas no momento. As pessoas que estão próximo, ao ver o movimento de Deus, algumas delas, o que é isso? Outras, acredito eu que haveria um terceiro grupo, talvez, outras ficariam indiferentes, virariam as costas e ficariam indiferentes. O primeiro grupo é esse grupo aqui, ó, o grupo do verso 12, ficam atônitos, o que é isso? O segundo grupo seria talvez aquele grupo que são os indiferentes, não estão nem aí para o movimento, e saem. E o outro grupo, o terceiro grupo, seria esse, os zombadores. Sempre vai ter, sempre nesses movimentos que Deus faz, sempre haverá aqueles que zombam, e os irmãos aqui eles foram tidos como que embriagados, por esse mover tão lindo, porque imagina só, a grandiosidade desse mover de Deus aqui, que ficou marcado, está registrado aqui, e esse fogo, como eu disse aos irmãos, foi aceso nesse momento, e ele continua aceso em nossos corações. Que coisa linda, é assim que Deus faz, Agora veja bem, irmãos, e aí esse povo se ajuntou, pasmo, outros zombando, esse povo se ajuntou para ver isso, e aí, nessa oportunidade, quem se levantou para explicar a situação? Porque se as pessoas não correm do lugar e ficam no lugar, pode se levantar alguém, como levantou nessa ocasião Pedro, para explicar sobre o movimento, porque as pessoas têm que receber a explicação sobre o movimento, porque Deus quer que as pessoas saibam que Ele está no meio do seu povo. Amém? Quando alguém de repente pergunta para você: mas o que é isso que aquele irmão falou naquele dia lá? Aquelas línguas que ninguém entendeu, aquela irmã que pulava, saltava, aquele irmão que dava glória a Deus alto, que chorou copiosamente, o que é aquilo? Você tem o dever de explicar o movimento de Deus para uma pessoa que não é do nosso círculo, que não entende. Amém? Você tem esse dever. E aí, olha o que aconteceu. Pedro se levantou nessa hora, irmão. Olha o verso 14 comigo. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes:
homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Olha o verso 15, estes homens, o que, irmãos? Não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Olha o verso 18, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e o que, irmãos? E profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Que coisa linda, ele explicando que aquilo que estava acontecendo, aquele fenômeno espiritual que estava acontecendo, era algo já profetizado pelo profeta Joel. Irmãos, e essa profecia de Joel aqui no verso 17, nos últimos dias, quando ele diz, acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os últimos dias, pastor Marco, são quais dias? Irmãos, os últimos dias começou a contar a partir de Jesus para cá. De Jesus para cá começou a contar-se os últimos dias. Se você for ler Hebreus capítulo 1, diz que nos últimos, antigamente Deus falou com a gente através dos profetas, dos pais e tal, e nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então nós sabemos que essa profecia aqui, ela é válida ainda para os dias de hoje. Ela se cumpriu no Pentecoste e vem se cumprindo ao longo da era da igreja. E essa profecia é válida para nós hoje aqui, amém? Então pode haver o que? Derramamento do Espírito sobre os nossos filhos, os filhos podem ter visão, os velhos podem ter sonhos, nós podemos profetizar. Glória a Deus em nome de Jesus, amém, queridos? Que coisa linda, olha só, aí então a partir do verso 22, desse mesmo capítulo, Pedro então, até o verso 22, Pedro explica o porquê daquilo ali, e aí a partir do verso 22 em diante, ele começa a falar sobre Jesus, amém, sobre Jesus, porque logo antes, um pouco antes ali, Jesus tinha sido crucificado. Alguns que estavam por ali nessa ocasião, irmãos, chegaram a conhecer Jesus, tudo indica que conheceram Jesus, de ver com os olhos, de ouvir as suas mensagens. Muitos deles, inclusive aqui, quando os apóstolos começaram a ser perseguidos aqui, os mesmos sacerdotes Anás e Caifás, que mandaram prender Jesus, que estiveram mancomunados com outros homens para prender Jesus e crucificar Jesus, estavam agora perseguindo os apóstolos. Então muita gente aqui conhecia Jesus, mas tantos outros não conheciam. Os que vieram de fora talvez não conheciam. Por isso que Pedro se levanta no verso 22 e diz: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, um homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, como eu já falei. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pela mão de injustos. Verso 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as cadeias da morte, pois não era possível que fosse retido por elas, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Está vendo, irmãos? Então Pedro se levanta com muita autoridade, cheio do Espírito Santo, para falar para esses homens, para fazê-los lembrar também. Muitos não sabiam, mas muitos sabiam, e Pedro fez lembrar nessa ocasião, que esse Jesus maravilhoso foi aprovado por Deus no meio de vós, disse ele. Enquanto ele esteve no meio de vós, ele foi aprovado com sinais e maravilhas. Ele fez muitas coisas lindas no meio de vós. Amém, queridos? Então olha só o que esse mover traz. Esse mover traz essa graça do alto, essa habilidade, essa graça do alto de falar em outras línguas, para falar das grandezas de Deus para um povo de outras línguas. Esse movimento traz também autoridade para falar de Jesus. Amém? Esse movimento traz autoridade para falar de Jesus, esse mover de Deus. Pode ter certeza que eu estou falando aqui, esse povo que estava lá reunido, sentindo a glória de Deus. Irmãos, qual é a finalidade de Deus fazer um mover desse, encher as pessoas a ponto delas ficar dias lá clamando a Deus? Qual é a finalidade? A não ser que depois desse movimento elas saiam pelas ruas falando do grande amor dele, que elas expandam o evangelho, que elas falem do grande amor, porque esse é o propósito de Deus. Amém? É encher o seu povo, irmão. Deus não batiza ninguém com o Espírito Santo para ficar falando língua estranha na igreja, bonitinho, gravatadinho na igreja, não. Deus capacita, Deus batiza com o Espírito Santo para que depois a gente vá pelos valados falar do grande amor, falar das grandezas de Deus. Essa é a finalidade. Então Pedro entendeu isso. Pedro entendeu: eu vou aproveitar o momento que eu recebi aqui do alto, uma força muito grande, eu estou cheio de Deus, eu vou subir aqui, vou falar, vou pregar, irmão. E nessa pregação de Pedro, sabe quantas almas Pedro ganhou, irmãos? 3.000 almas, quase 3.000 almas Pedro ganhou. Amém? Imagina só que coisa linda, que resultado lindo. Esse é o resultado do investimento do céu. Amém? Deus investe em ti para que você dê resultados, e espera o resultado de você. Então todo esse mover aqui teria que culminar nisso, irmão. Teria que parar nisso aqui, teria que acontecer isso aqui. Olha só, aí então, como eu falei para vocês, que eu ia mostrar para vocês à luz da Bíblia Sagrada, do texto da Bíblia, que todo esse movimento tem que gerar uma coisa, porque senão não é um movimento do céu. O que tem que gerar esse movimento, pastor? Verso 37, olha o que tem que gerar esse movimento no verso 37, e ouvindo eles isto, olha só, irmãos, e ouvindo eles isto, eles quem? As pessoas que correram para ver, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. O que eles perguntaram, irmãos? Que faremos, homens irmãos? O que faremos, homens e irmãos? Então todo esse movimento de Deus tem que gerar isso no coração das pessoas. Essa palavra realmente, esse mover, ele confronta. Amém? É um fogo que arde lá dentro. A pessoa, ao fechar, ao término da reunião, vamos dizer assim, a pessoa tem que estar com essa pergunta aqui na ponta da língua, se ela for impactada, porque esse é o resultado do movimento. Esse é o resultado desse encher de Deus, porque de primeiro momento as pessoas correram atônitas, pasmos, diziam um para as outras: o que é isso que está acontecendo? Outros zombavam. Pedro se levantou e pregou Jesus, pregou o Evangelho, e elas ouvindo, vendo e ouvindo tudo isso, irmãos, elas chegaram a essa conclusiva: o que então temos que fazer? Amém? Você entende isso, irmão? Irmão, quando nós pregamos o Evangelho, você pregador, nós que pregamos, quando nós pregamos, se isso aqui não acontece no coração das pessoas, irmãos, a nossa pregação foi apenas para preencher um momento do culto, porque as pessoas que vêm até nós, as pessoas que nos ouvem naquele momento, elas têm que, após ouvir a sua mensagem, a mensagem de Deus que você entregou, elas têm que fazer essa pergunta: o que eu tenho que fazer daqui em diante então?
Amém, irmão? E aí você responde, olha o que Pedro respondeu para eles. Inclusive aqueles que zombavam, dizendo, os irmãos estão cheios de vinho, estão todos embriagados. Olha o que Pedro respondeu para eles quando eles perguntaram. Porque aí eles se aquebrantaram e perguntaram, o que faremos, irmãos? 38, Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E é isso que vocês viram aí, vocês vão receber, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que coisa linda, resultados. Diga comigo, resultados. É isso que Deus espera. Quando o céu investe em nós, Ele espera um resultado. Todo esse mover aqui, irmão, todo esse mover, 3.000 pessoas se converteram. Então imagino aqui que tinha aproximadamente umas 5, 6 mil pessoas, com os que já eram da fé. 3.000 pessoas que não eram convertidas, se converteram não ao judaísmo, se converteram a Cristo, porque Pedro pegou Cristo, Pedro falou de Cristo, e eles aceitaram a Jesus, aceitaram o que Jesus fez por eles. E aí, irmão, fechou com chave de ouro. Pensou? Que realização em Pedro? Que realização, irmão, quem prega o Evangelho, quem fala de Jesus, e não precisa somente ser aqui na frente. Não é lindo quando você fala de Jesus para uma pessoa, e daqui um pouquinho você vê a pessoa lá na igreja, aceitando Jesus, se convertendo e seguindo o caminho de Jesus? Não é satisfatório isso? A gente não sente assim uma alegria dentro da gente, irmão? Eu conheci um irmão que ele era muito assim, indiscreto, né? Ele era bem sem filtro, né? Ele sempre tinha costume de dizer, ele era uma pessoa bem forte, assim, ele abraçava os irmãos, e se todos os irmãos perto dele, ele dizia assim, esses são os meus filhos. São pessoas, aí quem não sabia ficava assim, né? Com a pulga na orelha, os filhos do irmão, né? Mas eram filhos na fé, e ele abraçava aquelas pessoas e dizia, esses são os meus filhos, ele dizia, são pessoas que, e ele falava com tanta satisfação, que eram filhos dele, porque é isso que gera dentro da gente, o resultado, a gente vê o resultado, irmão, e o resultado é isso aqui, é almas, vidas, pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Que coisa linda, imagina só, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse que há festa no céu, por um pecador que se arrepende. Imagina aqui foram 3.000 pessoas, imagina o festão que não deu lá, irmão, imagina o cartório lá do céu, como estava ocupado o cartório, pastor, sim, cartório, a Bíblia diz que o nosso nome é registrado no livro lá, irmão, imagina só, imagina o céu todo em movimento, marca lá fulano, beltrano, ciclano, marca lá os anjos com festa, tocando harpa, aquela alegria lá no céu, amém, fazia muito pouco tempo que Jesus chegou lá, irmão, e aí Jesus sentado à direita de Deus Pai, imagina a alegria dele, dizendo, Pai, o resultado, Pai, aí o resultado desse investimento, meu Deus, que coisa linda, irmãos, o mover de Deus, pode escrever o que eu estou falando aqui, esse movimento lá nos Estados Unidos, vai resultar em muita conversão, é para isso que Deus faz esses movimentos, qualquer movimento que a gente faça aqui na igreja, agora vai acontecer a escola de Esther, já a partir de semana que vem, né, Aline? Semana que vem, as irmãs já estão aí preparadas para esse momento, e aí esse mover, porque é um mover de Deus também, vai resultar, sabe o que, irmão? Em libertação de vidas, salvação de almas, amém? E se isso acontecer, irmão, porque vai acontecer, eu profetizo isso, quem profetiza comigo? Quem profetiza? Mas pastor, é vale de ossos secos, a gente não vê nenhuma perspectiva assim de vida, nenhum sinal de vida, irmão, pode profetizar e dizer, Senhor, Tu sabes, viverão esses ossos, Tu sabes, amém? O poder está em nossas mãos de profetizar, e esse resultado, irmão, olha só, verso 39,
Não, o 38 ainda. Pedro, então disse Pedro, arrependei-vos. Porque, olha só, a porta de entrada nunca vai ser outra porta. Vai ser essa porta, porta do arrependimento. Nunca vai ser outra porta. A porta das ovelhas, né? A porta do arrependimento. As ovelhas têm que entrar por essa porta. E aí, irmão, a gente tem que morrer de fato. Amém? Tem que morrer. Você vai entrar para morrer. Você veio para Jesus para morrer. Quem entende isso? Você já morreu, irmão? Quem já morreu aqui? Levante a mão. Eu já morri para esse mundo. Você já morreu para esse mundo. Hoje você vive para Deus. Glória a Jesus. Olha só. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Cada um de vós, não é para todos. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que coisa linda o 39. Porque de repente os irmãos poderiam pensar, mas pô, esse grupo aí que foi batizado, porque eram 120 pessoas que estavam reunidas. Então é um grupo seleto, é para eles, o negócio é para eles. Esse povo aí, esses 120, é a elite do reino. É o grupo de elite do céu. É só para eles. Mas não, olha o que Pedro explica para todo mundo ali na hora. Porque, 39, porque a promessa, o que, irmãos? Vos diz respeito a vós, a vossos filhos. Olha que coisa linda. E a todos os que estão longe. Olha só, a tantos quanto nosso Deus chamar. Deus te chamou, então essa promessa diz respeito a você. Toma posse dela, é para você essa promessa. Não há prazo de validade, irmão. Deus não tem um grupo seleto. É para todos, todos que aceitarem, todos que virem ao nosso, todos que forem chamados, disse Pedro. Essa promessa lhe diz respeito. Olha só o 40. E com muitas outras palavras. Meu Deus, e com muitas outras palavras. Não foi tudo registrado que ele pregou. Não foi tudo registrado. Faltou tempo, quem sabe recurso, ou quem sabe Deus quis que ele só registrasse o que registrou mesmo. Vamos acreditar assim. Mas teve muitas outras coisas que ele falou que não foi registrado. Porque olha só, verso 40, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Olha o 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, aí eles estão aqui em pleno cumprimento daquela ordem de Jesus lá em Marcos 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crer e for batizado. Eles sabiam que existe um trajeto, existe um caminho para a confirmação de que agora eles estão em Jesus, essas almas estão em Jesus. Eles tiveram um cuidado de logo levá-los para o batismo em águas. Que coisa linda, irmão. E aí houve a confirmação de que realmente a pessoa aceitou, porque a pergunta que ela fez lá no 37, o que essas pessoas fizeram lá no 37, que está registrado lá no verso 37, diz assim, ó: que faremos, homens irmãos? E aí então Pedro ditou para eles o que eles tinham que fazer. E aí, como fechamento disso, vocês creem? Cremos. Agora vamos lá para as águas do batismo, para confirmar, para fechar com chave de ouro, para obedecer às ordens de Jesus. Que coisa linda, resultados lindos. Agora eu volto a falar uma coisa aqui, ó. Qualquer movimento que não gera isso aqui é apenas um mover de homens, é um barulho qualquer, vamos dizer assim, é um barulho qualquer. Agora, um movimento que é um movimento do céu, do céu para a terra, de lá para cá, é um movimento não horizontal, mas vertical. Aqui, ó, é um movimento aqui, ó, não aqui, ó, de homens, mas um movimento aqui, que vem assim, na vertical. Esse movimento, ele tem que gerar isso aqui nas pessoas, ele tem que impactar os corações, ele tem que deixar realmente as pessoas confrontadas. Tem gente que sai até nervoso. Eu jamais imaginava que ia escutar isso. Mas tem que muitas vezes confrontar
Amém? Para não afrontar, mas confrontar, para que a pessoa seja salva de fato. Que Deus cure o coração, os traumas que há no seu coração, as feridas que ficaram do passado. As pessoas têm que ser confrontadas, é isso que Deus faz. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, disse o escritor aos Hebreus. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É isso mesmo, é um impacto. E aí a pessoa, uma vez convencida pelo Espírito de Deus, eu falei por quem? Pelo Espírito de Deus que convence. Eu sempre falo aqui, entre o locutor e o receptor, existe nesse meio aqui, ó, nesse meio aqui existe o Espírito que trabalha. Por mais que o pregador não sabe nem não saiba pregar, não é polido no seu português, mas nesse meio aqui, ó, o Espírito Santo vai transformando, ele vai lapidando, e você recebe aquela palavra, e o Espírito Santo vai trabalhando com aquela palavra mesmo no seu coração, e aí a ponto de você dizer: não, espera aí, não resisto mais, o que eu tenho que fazer daqui para frente? Agora eu me entrego, agora não há mais resistência, pronto, me entreguei, tiro a minha coroa, me desarmo, largo a minha espada, chega de lutar em vão, chega de bater em ferro frio, chega de andar em círculo, agora eu me entrego para Jesus. E aí o que eu tenho que fazer? Se arrependa primeiro, é o que Pedro disse, amém? Se arrependa primeiro e venha, porque Deus te ama, Deus te ama. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluias. E é lindo quando isso acontece, porque o nome de Jesus é glorificado, e isso é promessa de Jesus, isso é promessa dele. Ele disse: eu estou convosco, e lá em Marcos capítulo 16 ele diz que os discípulos saíram por todas as partes, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra deles com sinais e maravilhas que se seguiam. Então é isso, resultados, vamos nos colocar de pé. É isso que Deus faz, é isso que Deus faz. Eu peço a você, meu querido irmão, sempre quando você participar de um culto, eu não sei se você tem esse costume, essa prática, não vou falar costume, prática, é uma prática cristã, de dizer: Deus, abençoe esse culto, abençoa esse culto, abençoa os cânticos, abençoa a ministração da tua palavra, que isso tudo resulte em almas, vidas libertas, Senhor, que o Senhor faça coisas lindas no nosso meio. E aí, irmão, com certeza Deus faz, porque Deus tem feito. Fecha os teus olhos. Eu te amo, Senhor. Ó esperança minha, grande Deus. Santo Espírito, vem aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Se é o desejo do teu coração, Ele vai cumprir. Ele vai te encher nesta noite. Oh Deus da glória infinita, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Levanta essas mãos para os céus e declara assim: desejo
coração. meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Eu gostaria que você desse um passo aqui à frente, se você sente no coração. Mas só se você sente no coração realmente que você precisa mais e mais que esse fogo irrompe dentro de você, porque você quer cooperar, porque essa é a finalidade. Deus manda o fogo para dentro de nós, para a gente ser ativado. Nós somos ativados por esse fogo, para a gente proclamar, para a gente fazer mais, para a gente gastar mais a nossa vida, o nosso tempo com as coisas de Deus. Esse fogo, ele vem para capacitar, ele vem para nos qualificar, ele vem para nos encher, para nos dar força. Se você quer, dê um passo aqui à frente. Deus, eu quero que o Senhor sopre, que o Espírito sopre dentro de mim, nesse fogo que arde, para que essa fogueira se acenda mais dentro de mim. Aleluia. Quem sabe você tem se sentido por esses dias desmotivado. Pastor, eu ando meio desmotivado, meio pensativo, meio desanimado da vida. Quem sabe, se você clamar, se você desejar, tem que desejar. O Espírito sopra dentro desse fogo que já está aí dentro. Esse fogo já está aí. E aí Deus sopra nesse fogo. O Espírito Santo sopra nesse fogo para que ele se alastre dentro de você e tome conta do seu ser, da sua vida. E você venha receber motivação, entusiasmo, alegria para fazer a obra de Deus. É isso que Deus quer fazer com você. Se você quer, eu quero dizer que Deus está pronto para fazer. Deus está nesse lugar para incendiar o seu coração, incendiar a sua vida. Diga: Deus, me incendeia por inteiro. E eu quero te dizer uma coisa: esse fogo, uma vez que ele tome conta do seu ser, ele vai queimar as impurezas, ele vai queimar tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus, com a vida de um verdadeiro cristão. Ele vai te queimar, ele vai te limpar. Esse fogo é um fogo purificador. Ele queima o pecado. Oh, Rabacanda, Rabassui, Bacazou, Rabacanda. Não vou parar. Eu não vou parar. Gastar. Tu não podes parar jamais. Vida aos seus Gaste pés. a sua vida aos pés de Cristo, na sua obra. Ouvir Aleluia. o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar. Você não pode parar. Gastarei minha Essa canção vida aos teus é uma pés. mensagem para você também. Não vou parar. Escute, essa canção é uma mensagem para você. Eu